Boa noite. Boa noite. Hoje nós teremos um convidado aqui na live, um psicólogo. Ele vai estar aqui com a gente conversando um pouco. Oi, Paloma. Vamos ficar aqui com a gente conversando. O tema é sobre, né, as preocupações que os profissionais de saúde estão vivenciando agora, nesse momento, com o Covid, né? As angústias, né? Está na linha de frente também, né? Isso, de certa forma, pesa muito para esses profissionais. E esse psicólogo que vem aqui falar comigo hoje, ele também trabalha lá na linha de frente, né? Então, melhor do que ele, ninguém para estar falando sobre essas angústias, né? Essas angústias que rodeiam, né, os profissionais de saúde nesse momento. Então, vamos aguardar. 8 horas, acredito que ele vai entrar. Então vamos bater um papo bem descontraído, como sempre foi aqui na live, né? Bate-papo legal. E a gente também vai trazer para vocês, né, algumas sugestões para suprir, né, para superar o isolamento social, né? Então a gente vai dando aqui um spoiler, né, de como você está vencendo, de como você está lidando melhor, né, superando esse isolamento social, que parece que está se prolongando um pouco, né, embora assim aos poucos as pessoas estejam voltando ao trabalho, mas, né, com muita precaução, muito cuidado, porque o vírus ainda está aí, está solto, né, e é um vírus que fica em toda a superfície, né? Fica na sua roupa, fica onde você pega, no seu carro. Então, o risco de transmissão é muito mais rápido devido a isso. Ele está em todo lugar, em todos os objetos, né? Através da pessoa que está com o vírus. Então, gente, tem muitas pessoas também que estão com o vírus, mas são assintomáticos, né? Então, esse aí também é um grande problema também. Um grande problema, porque nem todas as pessoas que estão com o Covid, né, eles são sintomáticos, eles têm os sintomas. Tem aqueles que não têm sintoma nenhum. E aí fica mais difícil de detectar, né, e de fazer a profilaxia do tratamento do Covid. Paloma, você está comigo, Paloma? Oi, Danila, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Danila. Estou aguardando o meu convidado aqui. Vamos ficar aqui um pouquinho com a gente, esperando. Obrigada, Danila. Oh, Paloma, ótimo, Paloma. Vamos ficar aqui porque eu estou esperando um convidado, né, um colega de profissão, e a gente vai falar sobre as questões, né, que envolvem essas pessoas que estão na linha de frente trabalhando, né, na saúde, né, e as consequências disso, né, os tormentos que causam, tá ali com medo de transmitir para sua família, com medo de pegar a doença. Então é uma coisa que, opa, o Sami chegou, é o nosso convidado.
Pois é, Sâmio, ele está chegando aí. Oi, Oi, Sâmio, boa noite. boa Estava noite. Tudo bem? Tava aqui falando, né, sobre a nossa live, que eu teria um convidado especial hoje, né? Um psicólogo que está na linha de frente do Covid, né? E a gente vai falar hoje sobre as angústias que pairam na cabeça das pessoas, né, que estão ali trabalhando na linha de frente, o medo de passar para a família, de adoecer também, e isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande, não é verdade, Isso Sâmio? mesmo. É um momento que a gente está passando, né, nesses quase 3 meses, né, de pandemia, e que os profissionais da linha de frente, não só o médico, não só o enfermeiro, mas o recepcionista do hospital, o maqueiro, né, o pessoal dos serviços gerais. Então, como profissional da saúde também dentro de um hospital, né? Então eu me deparo com esse olhar, né? A gente do grupo, né, da equipe de saúde mental, a gente começou a observar essa mudança, que não era mais um público que buscava uma emergência psiquiátrica, né? E a gente começou a ter que reformular os nossos protocolos e pensar em como agir, né? De como é que a gente vai dar esse suporte aos nossos profissionais dentro do hospital, né? As pessoas que não demonstravam nenhuma comorbidade na saúde mental e a gente observou um avanço, né? Um número maior de pessoas mostrando aí quadros de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, né? Então isso a gente observou por eu morar numa região serrana, isso também é um fator que contribui, né? Pela O falta muito. frio, né? O frio, né, Sâmio? Muito Isso, frio, isso né? mesmo. A Adriane está falando, a psicóloga, colega, Sâmio, está falando que é importante a fala, né? Uhum. A gente está conversando justamente sobre as pessoas que estão lá, né? Como o Sâmio falou, não só os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, mas aquela pessoa que faz a limpeza do hospital, a atendente, né? O maqueiro. Então, a pessoa que leva a ambulância, né? Tudo isso é envolve um risco maior, né, um nível da saúde mental. E aí a gente fala dessa questão, dessas experiências de angústia, né? E sofrimento a esse enfrentamento da pandemia. Porque, assim, não é somente a questão do que pode a gente perceber que é uma vulnerabilidade da questão do adoecer pelo vírus. Não é somente isso, né? Vai muito mais além que isso. É quando a gente pensa sobre sofrer na linha de frente, né, naquele cuidado. A gente pensa na questão de quando volta para casa, para não contaminar as pessoas que estão em casa, Isso. né? E isso é um fator angustiante, até mesmo quando a gente sofre quando a gente não volta para casa, porque a gente também tem profissionais que não podem voltar para casa e terminam tendo que alugar um outro local ou ficar em outro local para não é, fazer com que dificulte essa relação até mesmo com a família, né? A questão do próprio grupo de risco. Então a gente tem muito dessa fala dentro do hospital, dos profissionais que nos procuram e às vezes sem saber assim. Então um se junta com o outro, aluga um kitnet, porque eles não podem voltar para casa e eles têm que continuar ali trabalhando. E existe toda aquela logística dentro do hospital que deixou de ser somente aqueles andares, a clínica médica, a clínica cirúrgica. Então agora começa a ter uma nova área chamada área do Covid, né? Então quem vai trabalhar nessa área? Quem vai ser essas pessoas que vão estar nessa linha de frente? Como é que está essa capacitação para essas pessoas durante esse período, né? Então, como é que está sendo esse feedback da pessoa estar convivendo com a falta, às vezes, de material, sobre até mesmo do suporte que dá e essa angústia que a gente passa, né? Quando a gente fala da ansiedade, a gente fala da ansiedade como um fator normal, mas a gente pensa naquele mecanismo. Se tem o problema, a gente espera resolver aquele problema, ter um desfecho. E quando a gente não consegue acionar no nosso cérebro ferramentas para isso, e aí a gente começa a não fechar esse ciclo desse mecanismo. E aí a gente se depara diante do cuidado, né? Que aí a gente diz assim, mas o que pode ser feito? Que medicamento vai ser usado?
Então a gente ainda está nessa fase de experimentações. E isso para o nosso cérebro não consegue chegar a um desfecho, né? Então a gente tem algumas recuperações, sim. A gente tem pessoas que estão conseguindo sair ou até mesmo fazer esse processo de quarentena em casa, mas a preocupação diante desse momento é quando a gente vai, né? Então a gente, assim, passa o dia lá 24 horas, né? Todo momento a gente ouve outras questões, a gente ouve outros profissionais ansiosos de estarem ali naquele andar, e depois a gente, como profissional psicólogo, a gente tem que estar sempre tendo aquela escuta, aquela parceria com eles, e a gente, as nossas angústias também, os nossos medos, Isso, né? né? De Com certeza, né? Tá lá na frente também, né? Esse final de semana. Houve um comentário aqui que eu achei super interessante aqui. Ione Turque, ela pergunta quem está dando esse suporte. E Leila diz que a cobrança interna de nós profissionais é grande, o medo de falhar, né? É verdade essa questão, porque você fica o tempo todo ali naquele, como se o sininho fosse alertar a qualquer momento, né? E o medo de que algo pior venha acontecer, né? E o fato de encarar com as mortes também, e não são poucas, né? São umas atrás da outra, isso é uma coisa constante. E geralmente, né, a gente vê isso, que o psicólogo dentro do sistema hospitalar, ele é o encarregado de dar a notícia. O seu ente querido faleceu. A gente, né? Geralmente... a gente aqui no hospital, a equipe de saúde mental, a gente fez um grupo de aproximação através do WhatsApp, onde a gente adiciona esses profissionais do hospital, onde a gente alimenta ali não como um grupo terapêutico, mas como informativos, alguns vídeos curtos que o Ministério da Saúde tem elaborado para a questão da saúde dos profissionais, né? E mostrando alguns sinais, alguns sintomas que são importantes perceber, o próprio descanso entre um plantão e o outro, né? A importância da alimentação, das horas de sono. Então, semanalmente, a gente alimenta esse grupo com essas informações. A gente colocou o nome do grupo de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida. Né? Então, quem cuida, exatamente. Né, a gente pensando nessa fala de Michel Foucault, que ele tem um livro que fala sobre isso, né? Quem cuida de quem cuida. Então, a gente pensa que é importante a gente ter esse olhar. Né? E muitas das vezes a gente também tem a resistência do profissional da saúde em buscar ajuda ao psiquiatra, ao psicólogo, né? E principalmente quando é dentro da própria instituição. Então, eu digo para você que não é fácil. Né? A gente está ali dispondo a ajudar, mas existe todo o preconceito diante disso, então a gente começa a divulgar meios de atendimentos online por outros grupos, que a gente fica observando que nesse período de pandemia apareceram vários grupos voluntários, então a gente também ajuda a divulgar essas formas de atendimento no grupo. Né? É importante a gente também fundamentar isso, né, como profissionais de saúde, aqueles que estão presentes, né? A gente perceber que existem literaturas que ajudam também nesse processo. Né? A Maria Liva Tourinho, que ela é psicóloga e também é representante da sociedade hospitalar, né? Ela tem alguns livros que eu achei bastante interessante também de compartilhar com profissionais presentes, que era O que pode um analista do hospital. É o nome do livro, né? O que pode um analista no hospital, a abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde, os desafios atuais das práticas em hospitais e nas instituições. Então, 3 literaturas bem interessantes, né, para que a gente possa entender um pouco essa dinâmica do próprio psicólogo dentro do hospital, porque às vezes as pessoas acham que qual é o nosso papel, né? Nessa questão de avisar sobre as mortes, né, a gente acompanha o médico nesse momento. Né? Quem passa, inicialmente, quem avisa, né, ao ente querido sobre a morte do seu familiar é o médico, e a gente assume ali aquele acompanhamento. Né?
não só Uhum. numa morte, como também num diagnóstico, né? Um diagnóstico que muitas das vezes não é bem digerido, não só pelo próprio paciente, como pela própria família. Então, a ação do Sim. psicólogo também no hospital tem essa visão, muito dentro do ambulatorial. Principalmente porque eu plantão uma vez na semana. Então, na outro sábado, quando eu retornar, não quer dizer que aquele paciente ele permaneça lá, né? Então, é uma psicologia breve, né? Um atendimento breve para É acalmar ali verdade. e os encaminhamentos para a rede básica. Eu te falei essa questão do psicólogo, né? Ele dá essa notícia porque aconteceu comigo, né? Há 9 anos Uhum. aqui que a minha mãe tinha falecido, né? Então, assim, por isso que eu te falei sobre essa questão, né? Uhum. Isso é uma coisa assim, muito. A Adriana está falando que travou. Tá bem, gente? Todo mundo está ouvindo? Tá ouvindo, Tom? Aqui tá ok. Tô Tá ok. ok? Você tá me ouvindo? Ok. Aham. O áudio. Vocês estão me ouvindo, não? Estão falando do áudio. Tá bem, ok, beleza. É porque o Instagram não ajuda, né, gente? Com a internet também, aí não ajuda mesmo. Fica só falhando, travando. Mas aí estamos aqui, né? Podem fazer perguntas a Sâmio. Ok? Tava cortando, eu não estava conseguindo É, ouvir. só tá cortando. Só tá... E da gente pensar, a Leila até colocou dessa questão da vulnerabilidade, né? Falta aquele ponto que eu comentei no início, né? Essa vulnerabilidade não só de adoecer pelo vírus, né? Mas por estar na linha de frente, pelo retorno para casa, aqueles que não voltam para casa, aquele entendimento que o isolamento social não é uma punição, né? Porque às vezes também é como a gente assimila essas informações e muitas das vezes a gente vai tendo esse olhar, né? O que mensagem eu estou mandando para o meu cérebro sobre isso que a gente está passando? E eu achei muito interessante uma reportagem que eu li hoje que falava sobre a quarta onda, né? A quarta onda nesse tempo de pandemia, né? E aí eu tentando entender, mas que quarta onda seria essa, né? A primeira onda foi a questão do surgimento do vírus mesmo, né? De quando surgiu aquela, né? A segunda seria o alto nível de pessoas contaminadas, né? O terceiro seria o inchaço dos hospitais, dificultando aquelas pessoas que têm uma doença crônica a serem atendidas, porque só se pensava em Covid e não pensava nas outras comorbidades, né? E agora, como sendo uma quarta onda, seria voltado à saúde mental, né? Essa preocupação. Assim mesmo como foi exposto no dia 14 desse mês de maio pelo diretor da OMS, que ele falava sobre essa questão do impacto da pandemia na saúde mental das pessoas, Na saúde né? mental, né? E a mesma coisa foi colocada pela Organização das Nações Unidas, né? Que ela lançou no seu relatório, que defende justamente o investimento urgente em serviço de saúde mental.
para a ONU, eles devem ser considerados essenciais, inclusive para o acesso remoto, né? Então, a gente observa que, como está se vendo esse olhar, né? Muitas das vezes eu digo que a saúde mental, ela preocupa mais do que o próprio vírus, porque se eu ensino a lavagem das mãos para alguém, se eu ensino a lavagem das mãos, eu posso dizer assim, mas é uma questão física. Mas se eu não assimilo que eu lavando as minhas mãos, eu vou me proteger contra o vírus, eu posso trazer ali, será que realmente eu lavei as mãos? Eu volto lá para lavar as mãos de novo. Aí depois eu não lembro se eu lavei as mãos, estou botando a mão no rosto, vou lá e lá. Pode se desenvolver, sim. Patologias diante disso, diante de uma ansiedade, diante de um transtorno obsessivo-compulsivo. Esse período de confinamento, eu ouço relatos de pessoas que, quando pede alguma coisa na rua, né, para ser deixado em casa, ela já tem uma mesinha onde ela destrava o portão dentro de casa, a pessoa entra, coloca a mercadoria em cima daquela mesa e o dinheiro já está lá, ela pega, o motoboy pega, vai embora e ela desce para pegar o material. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. E como estando na linha de frente dentro do hospital, eu percebo isso. Nesse final de semana, eu tive... Oi? Nesse final de semana, eu tive que entrar na área do Covid no sábado e no domingo, né? E percebendo como aquelas pessoas precisavam ser ouvidas, porque muitas das vezes, dentro do setor, é tudo tão mecânico, todo mundo de máscara, ninguém vê rosto, né? Toda aquela questão do cuidado, e termina assim, né? Então é importante a gente pensar um pouco nisso também. Por isso a importância da psicologia dentro do hospital para essa ponte, para essa escuta, para esse momento de sofrimento, né? Não só para o paciente, para o familiar e também para o profissional dentro da unidade hospitalar. Não é só o profissional de saúde, eu incluo todo mundo, que às vezes a gente vê assim uma invisibilidade de algumas profissões, né? Se não houver uma higienização correta, a propagação da contaminação vai ser maior, né? Então é importante os serviços gerais, é importante aquele acolhimento na triagem, né? Porque dependendo daquilo como a gente recebe o outro, né? Quando a gente fala daquele olhar coletivo, né? Não é um só que é responsável pela cura, né? É todos juntos nesse contexto. Então, a gente tenta aí mostrar também, diante dos próprios estudos da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o aumento de atendimentos remotos e o agravamento das pessoas que estavam sendo atendidas também, porque a gente sempre orienta, né? Você procura fazer uma atividade física, ler alguma coisa, sai um pouco de casa. E agora, como lidar com essa situação dentro de um espaço que muitas das vezes não tem uma área externa, né? É verdade. Eu mesmo, para ir para o hospital, tem um espaço, né? Eu saio de casa para ir para o hospital. Então, assim, o meu ambiente é o caminho de casa para o hospital. Mas eu tenho essa facilidade em casa de ter algo que eu possa variar um pouco. O que eu percebi que eu tinha colocado o meu ambiente de estudo, de leitura dentro do quarto. Minha escrivaninha era dentro do quarto. E aí eu percebi que parecia que eu não saía daquele ambiente. E aí eu tive que retirar essa mesinha de dentro do quarto e estudar em um outro ambiente dentro de casa, na sala ou numa área externa, porque parecia que eu não acordava ou não dormia. Então eu comecei a ver que eu tinha que codificar melhor isso. Eu tenho que me organizar e tenho que sentar para poder...
Não é isso? Sim, fala. Voltou? E aí eu Voltou, voltou. preciso dessa codificação, né? Que eu preciso preparar o meu ambiente para que eu possa realizar aquilo. Então, se eu acordava de manhã para tomava banho, tomava café, trocava de roupa e ia fazer o meu trabalho fora de casa, e esse trabalho passa a ser dentro de casa também, eu tenho que buscar esse sistema e tentar fazer essa codificação para mim também dentro de casa. É um olhar que eu vejo. Isso é bem legal, né? É uma dica bem bacana mesmo, né? Você se adaptar, ou seja, tirar o lugar habitual que você faz seu estudo, que você faz o seu planejamento, que você faz os seus atendimentos, principalmente para quem trabalha remotamente, né? E você está lá buscando um outro espaço que também tem algum tipo de segurança, de sigilo, para que você tenha dessa informação para o seu cérebro que você está vivenciando um outro espaço, né? Que você está em um outro espaço que não seja aquele que habitualmente você teria esse contato. E estudos já estão sendo mostrados através de artigos o aumento de insônia dos profissionais de saúde, né? Quando chega em casa, não consegue desconectar, não consegue relaxar. E isso eu ouço também no próprio hospital, na escuta dos profissionais que trabalham juntos, até mesmo aqueles que estão diretamente ligados ao setor do Covid, né? Que ele tem que, às vezes, preparar aquele corpo, né? Para ser, que não é visto pela família, lidar com todas essas memórias, né? A gente começa a observar algumas propostas também de momentos que alguns profissionais têm feito isso, preparar uma caixa das memórias. Não sei se você já ouviu falar sobre essa caixa de memória, aonde coloca ali, ela coloca dentro de uma caixa a roupa que aquele paciente estava, alguns objetos que ele estava, e entrega para aquela família dentro dessa caixa, dentro de um saco, né? Porque não pode ter contato direto. Mas os pertences, pelo menos assim, os pertences que estavam com ele, aquilo dali é entregue ao paciente. Eu estava vendo pela UF, né? Pela Universidade Fluminense, e ele mostrava essa ação lá dos profissionais de saúde, junto lá com a psiquiatra, e entregava para aquela família aqueles pertences dentro de uma caixa, que dentro dessa caixa as roupas, as coisas estavam dentro de um saco, que não pode ser entregue da forma casual, como era antes, e vinham com um buquê de flores, vem com algumas mensagens, algumas coisas que conseguiram fazer também, e entrega para aquela família, como um símbolo, né? Como a gente precisa tanto desses sinais e símbolos para o nosso conforto, né? É verdade. Então, cada vez mais a gente está aprendendo meios de como ajudar nesse conforto para essa família, né? Porque ela já não vai poder velar o seu ente querido, ela já não vai poder ver o seu ente querido que faleceu, né? E enterrar aquela pessoa sem nem saber realmente se é ela que está ali dentro. Porque é essa angústia que a família tem também, porque a gente é que nem São Tomé, a gente quer ver para crer, né? Então, Exatamente. Se a gente não viu, como lidar com isso? Como é que só um papel está dizendo que essa pessoa é a que está ali? Né? Então, que a gente possa pensar nisso, né? Então, quando a gente olha nessa questão da frente, né, a gente não pode descartar que o olhar clínico ele é soberano para a nossa saúde, né? Não é buscar rótulos se eu estou ansioso, se eu estou em pânico, se eu estou... Primeiro eu tenho que saber como é que anda meus hábitos na minha rotina. Eu estou tendo um descanso, né? Eu estou fazendo intervalo entre um plantão e o outro, eu estou emendando um atrás do outro, porque já que eu não posso voltar para casa, então eu estou fazendo extras, né? Mas aí a gente vai ver que o corpo ele vai começar a dar sinais diante disso. Até mesmo o cansaço para si, como também a sua forma de tratamento ao outro. Fica uma forma muito mais mecânica, né? Eu não chamo mais o outro pelo nome, eu chamo pela enfermidade que ele tem.
né? Ou o número do leito que ele está. Então, isso muitas das vezes é pelo excesso de trabalho. E aí a gente encontra aí a síndrome de Burnout, pelo esgotamento, além de tudo isso que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia. Com certeza. E agora muito mais intenso, né? Se antes essa demanda, né, do estresse no trabalho era uma demanda que era real, não é? Agora imagina hoje, né? Imagina hoje com esse movimento todo. E eu não falo só da questão da saúde, não. Eu acho que todas as áreas, né? Todas as áreas estão sendo afetadas literalmente, né? Por essa pandemia, né? Por esse isolamento social, né? A Leila está dizendo aqui que o toque também é algo que tem feito a diferença. O abraçar para poder chorar é fundamental para mostrar vulnerabilidade. Não precisa de palavras. O abraço, né? O abraço onde nós estamos vivenciando uma época, né? Que os abraços se tornaram emojis, né? Hoje ele se faz, embora que a gente não possa estar abraçando ainda as pessoas, né? Mas a gente sente falta disso, porque nós somos seres gregários, né? Nós necessitamos do outro para também estar bem, né? Nós vivemos num contexto social e a gente precisa do outro para que a gente possa, né, realmente estar bem, não é verdade? E pode falar. Sim. Então, e o que acontece exatamente com esse isolamento, né, com o fato de você não poder abraçar, de você não poder visitar o seu ente querido, né, de você não poder ver, né, de você se isolar e você só saber notícias através das outras pessoas, também causa um sofrimento, né, muito sofrimento tanto para as famílias, né, para as outras pessoas também que convivem com essa pessoa também. Então, de uma certa forma, todos nós estamos dentro do mesmo navio, né? Nós estamos todos dentro do mesmo navio e ninguém pode fugir, né? Enquanto não se encontrar uma vacina para se livrar, para protegermos desse vírus, vai ser um período muito difícil, sabe? Viu, Sam? Vai ser um período muito difícil e a gente tem que se readaptar a esse momento em que a gente está vivendo. Porque uma das coisas que a gente observa é o silêncio, né? Então, muitas das vezes, o não falar, né, sobre isso que a gente está vivendo, é muito difícil você chegar e dizer para o outro assim, muda o foco. Como é que eu posso mudar o foco se eu estou vivendo nele? Se eu estou dentro dessa tempestade? Né? Isso. Na prática, isso é bem mais complicado. Então, a gente pensar que eu preciso de equipamentos de proteções individuais, como o uso da máscara, né? Porque quando eu entro na área do Covid, eu tenho o pijama, né, que é colocado, eu tenho o capote, que é como um avental, né? Eu tenho que colocar 2 pares de luvas em cada mão, porque um par de luva interno é aquele que me protege, e o outro eu revezo, eu retiro a partir do momento que eu vi um determinado paciente. Então eu tive lá, se eu tive a necessidade de tocá-lo, se eu toquei no leito que ele está deitado. Então, quando eu for passar para um outro paciente, eu tenho que retirar aquela luva, aquela segunda luva, e colocar uma outra luva para que eu possa ir em contato de um outro paciente, né? Além da máscara, além do óculos, da touca, né? Então, são instrumentos que a gente utiliza, objetos, para que a gente previna o nosso cuidado, né? A gestora municipal de saúde mental aqui de Friburgo, né? Ela chamou uns determinados EPIs, chamados de EPIs emocionais, que a gente também deveria se vestir deles, né? Então, que EPIs emocionais seria esse, né? De proteção para quê, né? Se eu estou falando de emoções, né? Então eu tenho que utilizar EPIs para que me faça lidar melhor com a minha inteligência emocional, né? De como é que eu vou suportar isso que eu estou vivenciando.
E o EPI que ela coloca nesse tempo, que eu acho que é interessante da gente compartilhar, que seria o EPI da flexibilidade. Eu preciso ter essa flexibilidade diante como profissional de saúde, mas como cidadão também, né? De como entender, do que eu tenho que compreender, de eu verificar que nem sempre eu tenho que ir todos os dias dentro de um supermercado, que eu tenho que verificar horários que eu não vou encontrar tantas pessoas naquele local, né? Então eu tenho que pensar que é uma situação difícil de entendimento, mas que eu posso amenizar melhor isso, né? Com A Leila certeza. coloca essa questão de mudar o foco, talvez seja um jeito de demonstrar negação do sofrimento. Como também tem gente que ainda nega, não aceitando o que a gente está passando. Né? Isso também é um outro ponto quando a gente fala do próprio luto. Né? A gente nega primeiro antes de vivenciar e aceitar aquele olhar. Né? E então o EPI da flexibilidade seria um, o outro seria o EPI da paciência. Né? Que a gente precisa ter paciência para trazer essas características importantes desse contexto de controle. Né? Então, não só o da paciência, como o EPI do autocontrole. Né? Como lidar com essa questão do autocontrole, né? De como eu lidar dentro de casa, quando eu chego, as pessoas me olham como profissional de saúde e têm medo de mim. Ou se eu ando trago o jaleco debaixo do braço, eu sou visto já questionado por quem me vê na rua, né? Se eu estou com um jaleco dobrado debaixo do braço, levando para casa, né? Hoje a gente já não usa dessa forma. Quando a gente sai do hospital, a gente já coloca tudo dentro de uma sacola, fecha aquilo dali e traz para que seja lavado. Porque a gente não sabe. Mesmo que eu não tinha entrado na área do Covid, mas eu estou num ambiente hospitalar. A gente já está ouvindo falar da questão aerosol, né? Que está no ar. Então, assim, não é só mais o contato ou a transmissão por gotículas, mas também está no ar. Então, mas e aí? Como é que a gente vai lidar com isso? Como lidar com a pessoa que está vivendo uma ansiedade disfuncional sobre esse estado que a gente se encontra hoje? Então, a gente precisa se equipar desse EPI do autocontrole. Né? E outra EPI fundamental seria o EPI da resiliência, né? De como Sim. eu posso, né, lidar com tudo isso que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo diante desse olhar. Então, se eu penso nesses 4 EPIs que complementam, né, como integrantes do EPI emocional, eu posso exercitar isso no dia a dia. Né? Então, a gente também tem que entender que tem momentos que a gente precisa não fazer nada, que a gente precisa estar... se eu quiser deitar, se eu quiser dormir, sim. O que eu não posso é identificar isso como a pessoa está depressiva. Né? Então, a gente já vê os rótulos que as pessoas colocam, até mesmo quando a gente perde alguém. Né? Se aquela pessoa está surtando porque ela perdeu o pai, perdeu um parente, não é porque ela está depressiva que ela se isolou. Isso é porque ela está vivendo aquele luto. E muitas das vezes a gente confunde aí essas orientações do Google, né? Que muitas das vezes as pessoas buscam ali e não buscam profissionais qualificados para ajudar nessa identificação. Procuram o Dr. Google. Uma coisa bem interessante que você falou, Samuel, foi esse EPI emocional, que eu achei muito legal, né? Primeiro, a questão da flexibilidade, você entender que existem outros momentos, outros espaços que você pode estar resolvendo suas coisas, ao invés de você ficar no meio de uma multidão. Né? Essa flexibilidade, não é isso? Isso. O outro ponto é o outro EPI. Quando a gente fala dessa questão da orientação, né? A flexibilidade para aprender coisas novas também. Né? Quando a gente fala dessa flexibilidade de se adaptar ao novo tempo. Né? A gente vê pessoas fazendo cursos à distância, praticando esporte pelo YouTube, não é isso? Fazendo assim, atividades físicas. Fazendo exercício, atividade física em casa pelo YouTube também. Existem vários cursos, vários vídeos, né, com atividades físicas que você pode estar fazendo em casa, né? Então, são formas de você lidar melhor com a sua ansiedade, né? De superar esse momento que está vivenciando, né? Uma atividade física em casa.
né? Subir e descer escadas, se você mora numa casa que tem escadas, ou pular corda, né? Ou fazer exercícios de alongamento, né? São várias atividades que você pode estar executando em casa. A meditação, né? A meditação como um foco à respiração, né? A atenção plena é você estar em contato com você mesmo, né? Isso são coisas que podem estar ajudando e auxiliando as pessoas a lidarem com esse momento, né? Eu, particularmente, eu utilizo a meditação diariamente na minha vida, né? Então, sempre eu estou procurando exercitar a minha respiração através dos exercícios de meditação, e isso melhora, sabe? Porque ninguém está ileso a essa coisa que está acontecendo, né? Essa mudança aí que está na cara e que está afetando todo mundo. Está me afetando, está afetando você. Eu não estou na linha de frente, mas eu estou sendo afetada também. Eu estou sendo afetada em todos os outros níveis também. Isso mesmo. Né? E eu preciso encontrar o quê? Essa flexibilidade, né? De encontrar formas para que eu possa vivenciar melhor essa situação, esse meio que eu possa superar, né? E a resiliência, né? O CPI da resiliência é fundamental, né? É você entender que esse é o momento que a gente está vivendo, né? Mas mesmo assim, mesmo diante disso tudo, você está procurando fazer coisas que vão te engrandecer, né? Um curso online, fazer uma meditação, conversar com amigos por WhatsApp, por chamadas de grupo, de vídeo em grupo, né? Olha que legal. Né? O WhatsApp agora está com 8 pessoas no grupo. Isso mesmo. Né? Então, assim, você pode estar chamando 8 pessoas que você gosta muito para, quem sabe, tomar um vinho, brindar, conversar, jogar a conversa fora, né? Isso é muito bom. Então, essa é a flexibilidade, né, desse EPI emocional, de você estar tentando driblar esse isolamento, essa pandemia, toda essa neurose, né, que a gente está vivendo, né, com isso tudo. Quando a gente vivenciou o Dia das Mães, né, à distância, né, uma das coisas que eu orientava aos colegas, a pacientes também, a busca de, já que eu não poderia estar juntos fisicamente, então o que a gente costumava comer nesse Dia das Mães, né? Então, cada casa fez aquele mesmo cardápio e no horário do almoço todo mundo comeu junto, né? Todo mundo. Olha só que maravilha, né? De forma isso é flexibilidade emocional, né? O EPI emocional, né? Olha isso que legal. Né? Então, você tem que se adaptar a esse novo tempo, né? Esse novo tempo que está aí, que a gente tem, né? E quando muito se fala, né, que não vai voltar a ser como era antes. Um novo mundo, né? Um novo mundo. Um novo mundo. Nós estamos entrando numa era de um novo mundo, né? Porque quando se fala dessa EPI resiliência, a gente fala de manter a nossa imunidade mental. Isso, entendeu? Né? De aceitar e de transformar, né? E de fazer por onde, mesmo assim, seguir em frente, né? Seguir em frente, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas que a gente vive, né? Então, a gente precisa disso, né? E aí a gente fala que a nossa vida, ela tem sido atravessada de forma íntima, né? Com essa questão das rotinas alteradas, com as expectativas frustradas, com os planos adiados ou cancelados, né? Por isso que nessas situações entra o EPI da paciência, né? Que eu tenho que esperar, que eu tenho que, né, dizer que não foi por mim, né? Não tem a ver comigo, porque muitas das vezes a gente se culpa, né? E aí vem aqueles excessos de preocupações, achando que tem que dar conta de tudo, o que é prioridade. Como profissional da saúde, eu me peco às vezes de saber o que é prioridade quando é relacionado a ajudar o outro. E às vezes eu esqueço de olhar para mim. Porque eu estou lá, eu estou o tempo todo, e quando eu vejo, eu estou o dia todo de máscara, e a água que eu não bebi,
e o sono que eu não descansei quando era para descansar. Então, assim, a gente também, como profissional de saúde, precisa entender esses limites, né? Para que E a gente esse possa... autocuidado, né? E esse autocuidado também, né? Esse Uhum. autocuidado. Muitas vezes esquece de beber água, não toma água, né? E isso afeta, né? E uma coisa bem interessante que eu ouvi também falar, sabe, é que o uso dessas máscaras por muito tempo, né? Você fica respirando dióxido de carbono, né? E que Isso mesmo. futuramente pode vir fazer muito mal, né? Muito mal, problemas causados por esse. Principalmente quem está ali na linha de frente que não pode tirar, né? Tem que passar o dia todo ali com a máscara, né? Com aquela coisa que, não é? Então, O assim, pessoal que está na área do Covid, né? Eles usam aquela N95, né? E ainda por cima coloca a de procedimento cirúrgico para proteger aquela N95, né? Tá de pijama, ainda tá com o avental, ainda tá com aquela shield, que é aquela máscara que parece de soldador, né? Que é uma sei, eu transparente, né? sei. E aí a gente observa de touca, né? Quando eles colocam aquela roupa, antes deles colocarem, eles têm que tomar café, certo? A próximo Certo. momento que eles vão poder tirar aquela roupa é quando eles vão almoçar. Ou seja, eles passam a manhã toda, às vezes sem, 4 horas, mais de 5 horas. sem nem poder ir ao banheiro, porque como é que eles vão ao banheiro, vão ter que tirar tudo aquilo ali de novo. E a gente sabe que o processo de contaminação tem sido no processo da retirada do material de proteção, depois do uso, né? Então a gente tem que fazer todo aquele procedimento de lavagem das mãos, toda hora que for manusear, retirar cada equipamento. É importante essa paciência, né? Não adianta a gente correr. É tanto que muitas das vezes eles são orientados diante disso. Você está chegando no seu horário, mas você tem que se paramentar todo para depois entrar naquela área, né? E aí você ir tendo esse cuidado, não só do próprio calçado que você utiliza. Eu, quando estou durante o andar para ir nas enfermarias ou dentro do hospital, nos corredores, eu uso as duas máscaras, mas quando eu estou dentro da sala, onde eu estou sozinho, eu retiro, né, para que eu possa respirar um pouco mais, Sim, né, sim. e beber água, né, não esquecer de beber água, não esquecer, porque eu comecei a desenvolver labirintite nesse período de pandemia. E aí, uma das ações é o estresse, né, e a própria questão da falta de água também, que você não Sim. ingesta a água e estava ocasionando isso e foi bem difícil. Foi uma semana bem complicada até E identificar. o próprio uso da máscara também, né? De pessoas que ficam tontas, né? Usando a máscara por muito tempo, dá logo uma tontura, né? Isso mesmo. Então, assim, é importante a gente perceber, né, falar sobre essa questão da saúde mental e da própria relação com os profissionais de saúde, mas todos aqueles que também são vistos, que não são vistos como profissionais de saúde, mas que sem eles a gente também não estaria realizando essa linha de frente, né? E que a gente possa entender que quando se coloca o hospital como a linha de frente, né, eu digo que não. Eu acho que a linha de frente começa dentro da casa de cada um, nas medidas básicas que a gente possa ter. Ali é quando algo não deu certo. Alguém deixou passar alguma coisa. Mas a atenção básica, ela é fundamental para que a gente não criasse essa pandemia, né? Se cada um fizesse a sua parte. Por isso que eu digo assim, eles falam muito de bater palma para os profissionais de saúde. E eu digo que devemos bater palma para aquelas pessoas que não estão saindo de dentro de casa. Aquelas pessoas que estão ali, né, mantendo e cumprindo o que tem que ser feito nesse período de Isso, pandemia. Entendeu? é Porque verdade. a gente começa a perceber, Rose, que a gente não tem mais controle diante disso. Entendeu? Chega uma hora que você bate um desespero que você diz assim, às vezes a pessoa chegou com um problema crônico muito mais visível de análise do que o próprio olhar com Covid. E na hora que vai ver que se a pessoa está com uma pneumonia, com alguma coisa, quando vai ver a pessoa é positivo no Covid. Entendeu? E olha esse olhar desse profissional. Porque a gente tem uma frente, uma avaliação, né?
de uma triagem, se a pessoa apresenta alguns sinais de gripe, de alguma coisa, ela já vai verificando ali a sua oximetria, a sua temperatura, para que ela seja avaliada ou pelo profissional médico que esteja pela área da pandemia, pelo Covid, ou pelo clínico geral na outra parte, né? Isso quando se faz pela triagem. E aquele que vem da emergência, que chegou na ambulância, que foi atropelado na rua, não tem tempo de você avaliar se ele também não estava com Covid. Então ele vai entrar pelo sistema do trauma, certo? E aí, esses profissionais que estão dando essa linha de frente, eles também têm que se equipar para poder atender. Né? E às vezes as pessoas não entendem isso, acham que, mas a pessoa chegou gritando, não sei o que, mas a gente não sabe, as pessoas estão lá fora. Né? Então, muitas das vezes quando eu trabalhei na Marinha, porque na Marinha eu fui da área de enfermagem, eu fiz enfermagem operativa na Marinha, e às vezes eu era criticado, né? O meu grupo de saúde era criticado pelos outros grupos, que eles diziam que a gente não fazia nada. Só que eles não entendiam que a gente estava ali pronto para fazer algo quando acontecesse um acidente, né? Então eu trabalhei numa ilha, então era uma ilha de munição, eles carregavam mísseis, então muitas das vezes acontecia um acidente. E aí ia dizer assim, tá vendo? Enquanto vocês agora param de trabalhar para que a gente possa entrar, a gente tem que estar pronto para ajudar, a cuidar do outro, né? Por isso que o olhar da saúde mental, da saúde de uma forma geral, é para cuidar daquele que naquele momento, né, estaria lá no seu lazer. Como eu dou plantão todo sábado, muitas das vezes, quem é que eu atendo no sábado à noite? É um adolescente que veio alcoolizado ou que teve acidente de moto, ou seja, eles estavam no lazer dele, e eu tinha que estar ali dentro preparado para poder ajudar. Né? Então, o profissional de saúde ele tem que estar nessa frente de cuidado, né? Mas muitas das vezes não é visto disso. Né? Às vezes não perceber que atrás de uma máscara, cuidando de você, ser humano, né? Existe um que tem também as pessoas queridas atrás dele. Só que eu não estou doente, eu estou ali para cuidar de outra pessoa que está doente, mas que isso eu posso me contaminar. Se eu estivesse em casa, eu não estaria nessa frente. Só que eu não escolhi, eu escolhi fazer isso. Né? Hoje eu também, para incrementar mais nessa fase de formação, quando eu fui da enfermagem operativa na Marinha, depois eu fiz psicologia e hoje eu estou na formação de medicina. Né? Então eu quero mais ainda adentrar nessa linha de frente do cuidado do outro, da promoção de saúde, do olhar biopsicossocial, de entender que aquele usuário que necessita ser ajudado, ele também tem a sua história. Ele não é a doença, ele não é um modelo biomédico de só olhar a pessoa como doença, mas sim a gente observar essa relação interprofissional, né, nesse cuidado. É quando eu digo para os meus colegas de que não é só o médico que cuida, que cura, é o trabalho coletivo, entendeu? É aquela higienização que acontece dentro do hospital, é como aquele paciente foi recebido ali na recepção, como foi feita aquela triagem, é aquele cuidado diário, é aquele sorriso da pessoa da Copa quando leva a alimentação para aquela pessoa, e o pensamento positivo. A gente tem recebido muitos, assim, de empresários da cidade, lanches no final do dia, durante a semana, com mensagens positivas, dizendo, continue, obrigado por vocês estarem aí na frente, obrigado por vocês cuidarem da nossa comunidade. Então, são essas ações que a gente precisa pensar. E não pensar em quantas pessoas morreram, o que foi que aquela pessoa... E vamos inverter um pouco esse olhar, a gente não vai contribuir nada querendo saber hoje quantos morreram de ontem para hoje. Isso não vai. Mas assim, dizer assim, o que eu posso fazer para ajudar aquele profissional? Né? O que eu posso fazer para falar com aquela família? Ou então na minha rua tem tantos idosos, eu sei que não pode sair, por que eu não posso fazer dizer assim, olha, o que vocês querem, eu vou no supermercado hoje e compro para vocês, né? Porque tem essa questão desse olhar. Então, cada um pode fazer a sua parte. É quando a Leila coloca aí a visão multidisciplinar, desde da recepção até o contato com o médico, né? E a gente sabe que esse é um processo constante. Tem lá os seus paradigmas, os seus preconceitos,
E a gente sabe que só sabe quem está ali dentro, quem está vivenciando ali e que vai voltar para casa e que muitas das vezes tem tido conflitos dentro de casa. Eu tenho colegas que os pais não quiseram que ele ficasse voltando para casa por eles serem idosos, né? E aí, como lidar com isso? E esse emocional dessa pessoa que não pode estar ali tendo contato com o ente querido, né? Então, É verdade. é um assunto muito assim importante da gente poder estar abordando, dando voz aos profissionais que estão dentro de uma instituição nesse olhar, nesse combate. Mas não só de agora, né, Rosa? A gente vê que isso é desde sempre, que muitas das vezes a gente não dava valor a determinadas profissões que estão ali dentro, que são essenciais, e que a gente possa pensar nisso e aprenda com isso a importância que cada um tem, seja ele de nível superior ou não, né? Seja ele de curso técnico, seja ele apenas com seu segundo grau, mas a importância desse cuidado. Se ele está ali é porque ele gosta de pessoas, ele quer estar com pessoas e quer auxiliar de alguma forma, nem que seja para dar um copo de água. Eu penso, viu, que o século XXI, ele começa agora. O século XXI, ele vai começar agora, nesse ano de 2020. Porque essa mudança, essa transformação no olhar das pessoas, né, de você ver, de você olhar de uma forma diferente pelo outro, né, isso já se faz necessário. Né? Quando a Organização Mundial de Saúde diz que as pessoas vão precisar cuidar da saúde mental, mesmo de forma remota. E eu fico assim, observando até que ponto essas pessoas que estão sofrendo, elas vão procurar, né, fazer ter esse cuidado, ter esse autocuidado, né, de fazer um tratamento psicológico. Até que ponto a saúde mental dela é prioridade, né? Porque o que a gente vê é como se estivesse sofrendo uma dor de barriga e, de repente, não, vou lá procurar o serviço de psicologia, vou lá fazer uma consulta com um psiquiatra, né? Mas não entendem que cuidar da saúde mental é algo que deve ser como você se alimentar todos os dias e beber água, né? E a questão da prioridade, né? De se dar prioridade à saúde mental, né? E as pessoas não estão preparadas para isso, Sami. Elas não estão preparadas para esse tipo de prioridade. E para a gente perceber que o cuidado de um profissional de saúde mental, né, quando a gente busca, não é somente quando a gente já se sentiu bem e aí interrompe aquele processo, né, de análise, né, porque muitas das vezes é assim, é igual quando a gente tem que tomar um antibiótico durante 7 dias e no terceiro dia já está bem, não quer tomar mais. E a gente observa isso. Então, eu tenho sim pessoas que me procuram, né, vem com toda uma demanda de ansiedade, toda uma demanda diante desse tempo de Covid, mas naquele momento que a gente conversou, ele teve aquela intervenção, ele conseguiu fazer uma catarse ali e ele vai embora, tá bem. Então não procura mais. Não volta mais. Acho assim, que é algo assim, que você vai lá, você está tratando de uma dor de barriga, né? Você está tratando de uma dor de barriga e na realidade não é assim. Então, a minha preocupação, sabe, é essa, sabe? É a prioridade que as pessoas vão dar dentro dessa visão aí da Organização Mundial de Saúde, né? O que vão oferecer para eles também. Né? Será que o governo, né, ou algumas instituições, municípios, vai dar esse atendimento remoto para essas pessoas? É o que a Leila coloca, né? Ela coloca nesse sentido, talvez seja o momento de se despir das nossas contaminações internas, como retirarmos as roupas depois, deixa eu ver aqui, depois de um plantão durante a pandemia. É isso que a gente precisa desse novo